Volume 1. Capítulo 6. Um guerreiro do sangue púrpura. O que? Desembuche, disse o homem com impaciência. É o seguinte. Minha irmã entregou 2 feixes de flechas, e de acordo com as regras do clã, mais rações do que isso devem ser obtidas. E balançou o leve saco de grãos no ar enquanto perguntava com um olhar sério, sem qualquer indício de interrogatório. O homem sibilou: que regras do clã? Ser forte é a regra. O que eu digo se torna a regra. O homem disse agressivamente. E fez uma careta em seu coração. Que idiota, a arrogância do homem. O levou direto para sua armadilha. E lhe deu um olhar de injustiça, dizendo: irmão, você pode estabelecer as regras, mas deve nos deixar ter algo pelo qual viver. Ao dizer isso, incluiu que todos estavam a bordo quando o homem disse: ser forte é a regra. O que eu digo são as regras, pois isso provavelmente irritou muitos deles. Imediatamente depois, muitas pessoas atrás de Yu não puderam deixar de ecoá-lo, dizendo: certo. Soldado irmão, eu entreguei 6 peças de armadura, mas tudo o que recebi foi uma pequena quantidade de ração. Eu quero uma explicação também. Por que há tão poucas rações desta vez? Nós também queremos saber. Sou uma pessoa idosa com uma família para alimentar. Essa quantidade de rações não é suficiente. O povo do clã tribal Lian havia suportado a miséria durante todo esse tempo. Eles tinham a intenção de se revoltar contra a liderança do clã tribal, mas devido às diferenças de força e ao fato de não terem um líder, nenhum deles se manifestou. Mas com a provocação de Yi, eles não podiam mais ficar parados. O semblante do homem se abateu, ele não esperava que as palavras de uma criança causassem tal perturbação entre a multidão. Ao ver a situação se agravar, ele estava começando a perder o controle sobre ela. Todos vocês calem a boca, rugiu o homem. Mas seu rugido foi severamente limitado. Dê-nos uma explicação. Queremos uma explicação. Por que há tão poucas rações? As leis falham quando os infratores são uma legião. Normalmente, a primeira pessoa que se apresenta recebe cuidados especiais, mas com o agravamento da situação, todos ganharam coragem. Quando a situação estava prestes a sair do controle, uma voz clara soou: você quer uma explicação, eu lhe darei uma. Esse som continha uma energia amorfa, acalmando instantaneamente a situação caótica. Todos rastrearam a origem do som, apenas para ver um rapaz de armadura prateada com uma espada longa na mão, caminhando até lá. É o jovem mestre Lian Shenjiu. Lian Shenjiu. Ao ver esse rapaz, todos ficaram surpresos. Lian Shenjiu era a pessoa da tribo que tinha mais provável de se tornar um guerreiro do sangue púrpura. O talento de Lian Shenjiu era aparentemente comparável ao gênio de uma grande tribo. Se o clã tribal Lian produzisse um guerreiro do sangue roxo, tudo seria diferente. No dia em que Lian Shenjiu poderia apoiar todo o clã tribal. Se Lian Shenjiu desse um passo adiante e impressionasse uma tribo poderosa, ele definitivamente teria os meios para trazer toda a tribo Lian para a cidade. Para muitos da tribo, poder viver em uma cidade seria divino. Ser capaz de construir uma cidade ser um alvo fácil, cheio de humanos, para as grandes e fortes feras desoladas atacarem. Grandes e fortes atacarem. Sem especialistas humanos apoiando a cidade, as feras desoladas facilmente a pisoteariam. Muitos especialistas estavam localizados em todas as cidades humanas, com um muro alto e espesso e um longo patrimônio histórico. A cidade estava protegida, permitindo que os humanos sobrevivessem dentro dos muros da cidade com segurança, com fontes de alimento suficientes.
suficientes, eles não precisavam temer a fome nem as ameaças das feras. Quem não gostaria de viver uma vida tão agradável? Lian Shenjiu era a esperança do clã tribal Lian. Sua posição na tribo já havia ultrapassado a do patriarca. Quando Lian Shenjiu se aproximou, todos ficaram em silêncio. Vovô. Lian Shenjiu reconheceu primeiro o patriarca da tribo, que era o ancião de veste amarela. Amarelo. Ah, Shenjiu, já que você deu um passo à frente, vou deixar isso para você. Na tribo, muitos homens se casavam aos 16 anos de idade. Portanto, Lian Shenjiu, de 17 anos, era bem qualificado para assumir o comando. Lian Shenjiu não disse uma palavra à tribo em um primeiro momento. Em vez disso, ele encarou Yi Yun com um sorriso significativo. Sorriso significativo. Você é Yi Yun, certo? As sobrancelhas de Yi Yun saltaram. A primeira coisa que Lian Shenjiu disse à tribo foi em direção a ele, e, embora fosse um sorriso, Yi Yun podia sentir o perigo por trás disso. Yi Yun instigou a inquietação das pessoas e fez o possível para que parecesse não intencional. Intencional ou não, como representante da liderança da tribo, Lian Shenjiu era muito provável que o atacasse. Nada mal para um garoto de 12 anos. Você não parece uma criança, um dia poderá se tornar algo grande. Lian Shenjiu deu uma risada enquanto dava um tapinha no ombro de Yi Yun de forma despreocupada. Na multidão, muitos ficaram surpresos com o fato de uma pessoa da estatura de Lian Shenjiu ter tomado a iniciativa de dar um tapinha no ombro de um plebeu. O ombro de um cidadão comum. Embora estivessem em desacordo, já que essas eram palavras da boca de Lian Shenjiu, eles não tinham nada melhor a dizer. Não tinham nada melhor para dizer. Para eles, esse jovem deve ter tido uma sorte danada para ser apreciado pelo jovem mestre Lian. Ele pode até receber algum cargo de capanga do jovem mestre Lian no futuro. Jovem mestre Lian no futuro. Essa era uma posição com a qual muitos sonhavam. O jovem mestre me tem em alta conta. Yi Yun sorriu com rigidez, mas sentiu um aperto em seu coração. Ele estava constantemente em alerta máximo desde o momento em que conheceu Lian Shenjiu. Ele sentiu uma dormência em seu ombro, seguida por um calor que se espalhou por seu ombro antes de desaparecer. Desaparecer quase que instantaneamente quando Lian Shenjiu lhe deu um tapinha. Se Yi Yun não estivesse atento e em alerta máximo, ele teria pensado que a sensação era uma ilusão, ou pensado que era devido ao nervosismo quando Lian Shenjiu lhe deu um tapinha no ombro. O que esse Lian queria? Poderia ser algum truque. Yi Yun não acreditava que Lian Shenjiu lhe daria um tapinha no ombro na frente de todos ou o elogiaria por nada. Elogiá-lo por nada. Para ele, o olhar de Lian Shenjiu estava cheio de inimizade. Dê a eles algumas rações. Lian Shenjiu se virou para o homem encarregado de distribuir a comida e falou. Embora Jian Xiaorou ainda fosse jovem, ela deveria ser cuidada por mais 2 anos, não morrer de fome. E não morrer de fome. Sim, jovem mestre, respondeu o homem. Embora ele não estivesse disposto depois de ter sido enganado por Yi Yun, ele teve que obedecer às ordens de Lian Shenjiu. O homem hesitou por um momento antes de entregar um saco de 50 libras de grãos para Yi Yun. Yi Yun ficou ainda mais vigilante, mas exibiu um olhar de gratidão. Ele aceitou os sacos. E disse de forma dissimulada, obrigado, jovem mestre. Embora estivesse verbalmente grato, Yi Yun estava ansioso para bater em Lian Shenjiu. A comida que pertencia a Jian Xiaorou como resultado de seu trabalho árduo de fazer flechas poderia ter sido trocada por um pedaço de carne, mas tudo o que eles receberam foi um saco de grãos. Eles até tiveram que ser gratos. Isso era um absurdo.
Ser inferior em capacidade resultava em ser inferior em tudo. Nesse mundo, a força era a verdade. Verdade. Eu quero tanto lhe dar 2 olhos de panda. Yi-Yun pensou, mas exibiu uma cara de pôquer impecável. Ao ver Yi-Yun coletando comida para 2 ou 3 meses, os outros ficaram cheios de inveja e ciúme. Inveja e ciúme. Mas como o prêmio foi concedido por Lian Shenjiu, eles não ousaram dizer nada além disso. Jovem mestre Lian, você pode nos explicar por que há tão poucas rações hoje? Sim, o jovem mestre Lian deve nos defender. Lian Shenjiu já estava no palco, sorrindo para todos. Era como se o elogio que ele fosse nada, e ele não estivesse mais interessado. Com um sorriso, ele disse, de meus companheiros membros da tribo, vocês trabalharam duro por todos esses anos. Lian Shenjiu não foi direto ao ponto com sua primeira frase, mas a usou para acalmar as massas. Massas. Para Yi-Yun, essa era uma tática desajeitada, mas com a estatura de Lian Shenjiu, essas palavras já tinham deixado os pobres lisonjeados. Você quer uma explicação, eu lhe darei uma explicação. Fale sobre isso. Lian Shenjiu acenou com as mãos. E 6 homens atrás dele levantaram uma grande caixa de madeira com varas de madeira. E Yi-Yun se lembrou que o Sr. Luo deixou essa caixa para trás depois de receber as armas e armaduras. Isso deve ser algo da tribo grande. Abra-a. Lian Shenjiu ordenou. Era impossível esconder o item dentro da caixa. Para refiná-lo, seria necessário muito trabalho. 2 homens grandes abriram a caixa na frente de todos. Quando a caixa se abriu, uma luz deslumbrante com belos padrões emitidos por ela. A multidão exclamou com incredulidade. Eles nunca tinham visto uma cena como essa antes. Lian Shenjiu avançou e, usando uma pedra vermelha, agitou-a ao longo dos fluxos de luz brilhante. Os fluxos de luz ondularam em reação antes de desaparecerem lentamente. Em um instante, o ar frio se espalhou. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.